Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nós estamos aqui para o nosso último estudo do ano, né? Esse ano de 2018 está acabando. Tenho certeza que o Senhor falou muito ao seu coração através dos estudos. Quero agradecer muitos irmãos, né, que têm me procurado e agradecido, né, por Deus ter falado muito com eles através desses estudos. Eu fico feliz porque eu tenho certeza que isso é um propósito de Deus, né? De você realmente receber algo novo aí na célula. Ou seja, nós estamos tendo vários alimentos espirituais, né, durante a semana, além do culto de celebração, além da terça viva, nós temos mais uma palavra na célula. Ou seja, só não é alimentado quem não quer, né? Porque o banquete do Senhor está sendo colocado sobre nós. Quero continuar falando sobre os personagens bíblicos e os personagens que o Senhor colocou no meu coração é Sansão. Eu quero falar sobre Sansão e a falta de consagração. O texto básico que eu queria colocar para vocês está em Hebreus capítulo 11, versículo 32. Diz o seguinte: "E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas." Se você não sabe, esse capítulo 11, né, de Hebreus é o capítulo conhecido como os heróis da fé da Bíblia. Ou seja, é um capítulo onde ele vai citar várias histórias de homens e mulheres de Deus que creram realmente em Deus, mesmo às vezes não vendo a promessa, né, visível nas suas mãos, mas eles sempre creram em Deus. E é interessante que o próprio Deus coloca aqui que Sansão foi um desses heróis da fé. Só que Sansão foi um personagem bíblico dos mais paradoxais que teve. Por quê? Porque não cabe no nosso conceito religioso, às vezes, um herói da fé colocado no hall da fama, como ele foi colocado, né? Do jeito que ele foi colocado, porque sua vida foi muito cheia de mistérios, também cheia de pecados. Mas mesmo assim, o que eu acho mais impressionante na vida de Sansão, e eu acho que é um dos motivos que ele foi colocado no hall da fama, nos heróis da fé da Bíblia, é porque Deus deu uma segunda chance para ele. O nosso Deus é um Deus da segunda chance. Não importa o que você já fez de errado, o nosso Deus pode te dar uma segunda chance, né? E nesse Sansão foi ele separado para Deus, ele foi separado como nazireu. A Bíblia fala que ele foi separado como nazireu. O que é nazireu? Nazireu era um voto, né, que o judeu podia fazer, que ele iria realmente se consagrar ao Senhor. O que é se consagrar ao Senhor? É se separar para o Senhor, ficar à mercê do Senhor, para que o Senhor possa ter ele como um instrumento. E ele foi selecionado para ser um instrumento de Deus para batalhar contra os filisteus que estavam oprimindo o povo de Israel. E é interessante que os nazireus, né, aqueles que tinham voto de nazireu, ele tinha um voto de consagração que envolvia três coisas, né? Que coisas que eram essas? Que precisavam ser cumpridas. Ele não podia comer nem beber nada que vinha da uva. E ele também não podia cortar o seu cabelo. E ele também não podia tocar em nada que fosse morto, seja animal, humano, mesmo que sejam seus pais, ele não podia tocar nada em morto. Então isso era um voto de consagração que ele fazia ao Senhor, né? O seu propósito, como eu te falei, de vida de Sansão era livrar Israel dos filisteus. Mas Sansão decidiu levar uma vida fora dessa consagração. Ou seja, Deus falou para ele fugir de certas coisas, né? Não fazer certas coisas, mas ele ficava beirando essas coisas o tempo todo. Então falta de consagração é isso, né? Deus te separou desde o ventre. Tem gente que confunde ser santo, né, como ser o santão, ou seja, aquele que não erra, aquele que não peca. Não, santo é aquele que foi separado para Deus. Então tem lugares que Deus não está, que Deus não vai, que você também não pode ir. Você é separado para ir aos lugares que Deus quer que você vá, né? Então, quando a consagração segundo a Bíblia quer dizer que você é separado para Deus para cumprir um propósito. Então Sansão foi separado para cumprir um propósito para Deus, né? Significa que agora as suas fontes de vida, ou seja, você só vai se saciar em Deus. Ou seja, é Deus que traz sua alegria, é Deus que traz sua provisão, não são as coisas do mundo que te traz alegria, não é o mundo, o dinheiro do mundo que vai te dar felicidade. Então consagração fala disso, né? De nós termos todas as nossas fontes de Deus. E nós vamos ver agora que Sansão quis misturar com as coisas do mundo e ele de uma certa maneira desonrou esses três requisitos, né? Que Deus tinha pedido para ele como nazireu para cumprir, né? Mas mesmo assim ele teve uma segunda chance, onde ele pôde entrar para a galeria dos heróis da fé. Vamos ver então qual foi o primeiro requisito, né? Que ele aqui desonrou o Senhor. Juízes capítulo 3, versículo 25 fala o seguinte: "E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maané Dan, entre Zorá e Estaol." Olha, eu quero te dar essa informação inicial só para você entender. Quando Sansão foi selecionado pelo Senhor, separado pelo Senhor, aqui fala que o Espírito Santo começou a incitá-lo, ou seja, começou a trabalhar na vida dele entre Zorá e Estaol, um ponto inicial, né? E lá em Juízes capítulo 14, versículo 1 e 2, fala o seguinte: "Desceu Sansão a Tímina,
vendo em Tímida uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e sua mãe e disse: vi uma mulher em Tímida, das filhas dos filisteus, tomai-a, pois, por esposa. E lá no versículo 5 fala o seguinte: desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímida, e chegando às vinhas de Tímida, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Olha só, Sansão, mesmo sabendo que ele era separado por Deus, ele se decidiu misturar com o mundo. Ou seja, os filisteus eram o lugar do mundo. Então, ao invés dele procurar uma mulher no meio do seu povo, uma mulher consagrada, ele foi procurar uma filisteia, né, para se envolver com ela. E ao mesmo tempo, ele fala que ele estava passeando nas vinhas de Tímida. Ou seja, ele sabia que ele não podia comer nem beber nada que vinha da uva. De repente, o cara vai passear no meio da uva, né, no meio das plantações de uva. O que esse cara estava fazendo lá? Né? Então, o que isso significa para nós? Né? Para alguém que não poderia comer nem beber uva, ele estava num lugar errado, era um lugar de muito perigo para ele. O vinho, né? Principalmente o vinho, a simbologia do vinho da uva, ele tem uma simbologia de alegria. Mas o apóstolo Paulo falou o seguinte: não se embriaguem com vinho, mas se embriaguem com o Espírito Santo. Ou seja, tem um vinho do mundo que traz uma alegria segundo o mundo, mas tem um vinho do Espírito Santo e você pode se embriagar dele, que é a alegria que vem de Deus. Então tem aquela alegria que vem da uva, do vinho do mundo, e tem a alegria que vem do próprio Deus. Né? E ali, naquele momento ali, eles estavam procurando alegria onde? Lá no meio dos filisteus, procurando alegria lá no mundo, né? Mesmo sabendo que ele era consagrado. Isso foi algo muito errado. Às vezes, o vinho do mundo para alguns pode ser as drogas. Você vive caindo nas drogas, porque você acha que esse vinho do mundo, essa droga, essa bebida, essa prostituição, esse dinheiro, esse trabalho, esse namorado, essa namorada, isso traz alegria para você, isso sacia você. Então, mesmo você sabendo que você é consagrado, você é separado por Deus, né? Mas você ainda quer ir lá beber dessas coisas do mundo e você precisa aprender a largar essas coisas, né? Pelo sangue de Jesus, nós já fomos consagrados e Ele hoje já nos fez como nazireus, ou seja, separados para Ele, né? Escolhidos para viver o seu propósito. Outra coisa que ele fez foi o seguinte: então ele não podia comer nem beber do vinho, mas ele estava lá no meio da plantação de vinho. E depois ele comeu o mel de um leão morto. Olha no versículo, Juízes capítulo 14, versículos 5 ao 9. Desceu, pois, com seu pai e a sua mãe a Tímida, e chegando à vinha de Tímida, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasgou um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para tomar, e apartando do caminho para ver o corpo do leão, eis que neste, ou seja, no corpo do leão, havia um enxame de abelha com mel. Tomou o favo de mel nas mãos e foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhe do mel. E comeram, porém, não lhe deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Ou seja, Sansão tinha acabado de se apaixonar por uma mulher filisteia. E ali apareceu um leão e de uma maneira extraordinária, né? A unção na vida dele era sobrenatural. Ele rasgou um leão no meio. E quando ele voltava, ele viu aquele leão morto, ali tinha uma colmeia, ele foi lá e pegou aquela colmeia. Mas ele não podia tocar em morto, estava em um leão morto. Pode ser que ele nem tenha tocado no leão, mas novamente, ele está beirando as coisas do mundo. Novamente, ele está beirando as coisas que são morte na vida dele, né? Então, Sansão, mesmo se tornando ali um amigo do mundo, ele estava se tornando amigo do mundo, né? Segundo a Bíblia, fala que quem é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ainda ele tinha unção, porque ele rasgou um leão no meio. Olha só que coisa perigosa. Tem muitas pessoas que às vezes são usadas por Deus e por isso acham que tem autorização agora para ir para o mundo. Tem autorização para viver no mundo. Deus está me usando aqui, por que eu não posso ir para lá? Então, isso é um pensamento muito errado, porque nós vamos ver o fim de Sansão, o que aconteceu com ele, né? Ele deveria ter entendido, né, que não poderia viver nesse ambiente de morte, né? Então pode ser que ele, às vezes, como eu te falei, nem tenha tocado, mas muitos cristãos hoje não conseguem diferenciar o que é morte e o que é vida. Então o que é morte e o que é vida? Só para você entender. Basta você assistir um filme, né, uma novela, um programa de auditório, um vídeo nas redes sociais, que não tem vida de Deus, mas tem morte do mundo, né? Se você assiste um filme ali que aparece algumas cenas, aparecem algumas tragédias e aquilo ali te abala, acaba aquilo ali, a última coisa que você quer é buscar a Deus, porque se você se encheu de morte, você não se encheu de vida, né? Então quando você faz isso, automaticamente é como se você estivesse se alimentando do mel que esse mundo está te oferecendo.
Parece bom, você está ali se alimentando, mas aquele mel é um mel que está vindo da morte, de um leão morto, né? Temos que ter muito cuidado com isso. Parece bom, mas você pode perceber que a sua sede por Deus, depois daquilo, diminuiu. Por quê? Você está se alimentando de morte, né? Então, você cria argumentos, às vezes, para não ir no culto, você até questiona, né, a Bíblia, simplesmente porque, como é que eu te explico? Por ter provado daquela morte lá na TV. Você começa, às vezes, a sua mentalidade começa a mudar com pensamento de morte, ou seja, não preciso de igreja, não preciso disso, simplesmente porque você está assistindo coisas erradas. Não sei o que pode gerar morte hoje em alguns, por exemplo, pode ser filmes de violência. Eu tenho o hábito de não ver vídeos de acidente, de morte, de pessoas morrendo. Aquilo eu não gosto, aquilo no meu dia fica ruim. Por quê? Porque eu me alimento de morte. Eu gosto de ver coisas que geram vidas. Né? Porque eu tenho um Deus que me protege da morte, para que eu vou ficar vendo morte, né? Então, para muitos, às vezes, pode ser vídeos pornográficos, redes sociais, cheio de lascívia, aí você se alimenta daquilo e você fala assim, puxa vida, acho que eu não vou no culto hoje não. Você começa a perceber que a morte, você está se alimentando desse mel da morte, né? Então muitos querem simplesmente ter uma resposta do que é certo, do que é errado, né? Para as coisas da vida cristã. Mas a pergunta certa que você tem que perguntar é o seguinte, isso me gera vida ou isso me gera morte? Então, às vezes, assistir um filme não tem nada de errado, mas aquele filme te gera morte. E aí que a gente vai começar a entender que quanto mais você se alimenta dessa morte, menos você vai querer de Deus, e você começa a perceber que tem muitos jovens hoje que começam a achar as coisas do mundo normal. Ah, não tem problema participar disso, né? Mas espiritualmente eles estão alimentando de morte, é aquele mel da morte dentro do leão que eles estão se alimentando. Né? Então assim, passa algum tempo, esses jovens começam a ficar frios, essas pessoas começam a ficar longe da igreja, sentava lá na frente, já começa a sentar no fundo, por quê? Está ficando longe do Espírito Santo, de tanto se alimentar. E aí você procura às vezes estudar a vida dessas pessoas, você fala assim, por que essa pessoa está fria? Não sei. Você não acha pecado, você não acha nada. Às vezes não é o pecado, é a alimentação de morte na vida dela, que está afastando ela da vida de Deus, né? Então, para você diferenciar a morte de vida, é só você conversar com uma pessoa cheia do Espírito Santo e conversar com alguém mundano. Seus amigos que você anda às vezes no trabalho, que você tem hábito de sair às vezes, né, que não te edificam, como que você se sente? Você sente que você se alimentou de morte ou de vida, né? Você percebe claramente quando é transmitido vida ou morte sobre você.